A gente vai agora abrir para perguntas, mas assim, eu vi que o pessoal está utilizando o chat, né? Assim, a ideia é que a gente possa ter um diálogo aqui, né? Então, é interessante que quem quiser pontuar alguma coisa, que levanta a mão e a gente abre o microfone. Tem 3 minutos para fazer a sua pergunta, né? Acho que fica mais dinâmico, né? Dessa forma. Mas, em todo caso, eu queria iniciar aqui essa sessão aí de perguntas e respostas, colocando por Vladimir o seguinte: a Receita Federal, na época que estava discutindo a questão da remuneração, da forma de remuneração, eu me recordo que eles faziam muito um paralelo com a remuneração dos fiscos estaduais. E os fiscos estaduais, de longa data, têm uma parcela variável que é em função da arrecadação, né? Já há muito tempo, e eles sempre colocavam isso como argumento, e foi um argumento muito importante para eles conseguirem esse bônus, né? No caso aqui do Banco Central, a gente não tem esse paralelo. Mas, aproveitando aqui tem umas perguntas no site, né? no chat, e a Evelise, se não me engano, desculpe se eu falei seu nome errado, ela ponderou aqui que os honorários advocacícios da Procuradoria, né, do banco, ela tem caráter remuneratório e foi considerado compatível com o subsídio em decisão do STF. Então, Vladimir, se você puder contextualizar essa questão dos fiscos estaduais e também responder a Evelise, que ela colocou sobre essa questão dos honorários advocatícios da Procuradoria, que têm caráter remuneratório, mas foi considerado compatível com subsídio em decisão do STF. Em primeiro lugar, a questão dos fiscos estaduais não é exatamente isso. E outra, ainda que fosse baseado na arrecadação, eu repito o que eu disse na minha intervenção inicial. Num Congresso que a maior bancada é de empresários urbanos e rurais, nada baseado em arrecadação vai ser aprovado nas duas casas do Congresso, nem numa, nem na outra. Isso é fato. Aconteceu com a medida provisória 765, eu estava lá, tanto na comissão especial, na comissão mista, né, porque medida provisória é analisada por comissão mista, não é comissão permanente nem comissão especial, uma comissão mista de parlamentares das duas casas. O debate foi ferrenho. Isso vai virar uma indústria da multa. Isso vai significar alienação precoce de bens apreendidos que depois, se a pessoa ganhar na justiça, não consegue reaver porque já foi alienado. E aí vai se transformar em pecúnia e a gente vai conseguir receber, de repente, valores bem abaixo do que seria se nós recuperássemos o bem e quiséssemos nós alienar da nossa própria vontade. Então, esse tipo de debate aconteceu e, considerando que a correlação de forças de hoje e a previsão, inclusive, do DIAP para a próxima legislatura de não muito grande alteração da correlação de forças, dificilmente isso passaria no Congresso. A outra coisa é a questão da área jurídica. Eu também disse, não tem como. O que houve na regulamentação da sucumbência para advogados públicos foi regulamentar o Código de Processo Civil. Nós não estávamos tratando de criar uma lei baseada em nada, apenas nas constitucionalidades de uma lei em forma de projeto ou de medida provisória tramitando. Nós estávamos literalmente amarrados por uma coisa já decidida pelo Congresso, já apoiada por toda a área jurídica pública e privada, de que advogados públicos teriam direito à verba de sucumbência.
E também já foi dito que não há nenhum paralelo entre a verba de sucumbência e atividades de quaisquer outros servidores públicos de qualquer esfera de governo. Então, não dá para a gente usar a questão da sucumbência dos advogados, sejam eles públicos, de órgãos públicos, vamos dizer assim, de empresas estatais, a exceção é feita apenas na questão do teto remuneratório, onde, no caso das estatais vinculadas ao orçamento da União, tem que respeitar o teto, e as estatais e empresas, sociedade de economia mista, que tem orçamento próprio, não há vinculação ao teto remuneratório. Fora isso, todos têm o mesmo tratamento em relação a receber a verba de sucumbência. Então, acho que não tem nenhuma pendência em relação a isso. As leituras de que dá para conciliar com subsídio, o Supremo decidiu justamente isso. A manifestação da Procuradoria-Geral da República, quando entrou com ação no Supremo pedindo a inconstitucionalidade, se baseava no fato de que subsídio não pode conviver com gratificações, ainda que o nome dessa gratificação fosse um bônus de eficiência. E, ao se retirar isso do texto, desapareceu a inconstitucionalidade, que foi questionada na época. Então, nós temos que pensar no seguinte, como disse o Wilson, nós estamos discutindo qual é a melhor estrutura remuneratória, se é subsídio ou se é vencimento básico com avaliação de desempenho. E aí, na avaliação de desempenho, se a gente olhar lá atrás, antes da Receita passar a receber por subsídio, havia gratificação por avaliação de desempenho e era baseada em arrecadação, principalmente. Não só, mas muito forte era a presença da arrecadação, que não tinha aquela distinção se era arrecadação de contribuições ordinárias ou de multas ou de alienação, ou de qualquer que seja. Era arrecadação global. Então, a arrecadação subia, considerava-se isso na avaliação da instituição e a parte institucional da avaliação de desempenho estava ali. Ao colocar subsídio, continuou a Receita a funcionar por metas para o desenvolvimento da sua atividade normal, mas isso passou a não ter mais nenhuma ligação com a remuneração dos servidores. A criação do bônus foi, já que a Receita continua definindo, com base em políticas econômicas, com base em projeção da economia, de inflação e de outra série de pontos a serem considerados, metas de arrecadação continuavam sendo usadas. O que se visualizou a partir da proposta do ministro Joaquim Levy, que tinha sido secretário que implantou um bônus parecido no estado do Rio de Janeiro, e, segundo a gente teve informação, não era exatamente o que estava sendo vendido para os servidores federais. Essa situação com os servidores estaduais é diferente, não é exatamente arrecadação de multas e de alienações, até porque os tributos não têm o mesmo caráter. ICMS não pode ser considerado um tributo que você faça correlação com tributos federais, isso entre outras discussões. Então, o que foi colocado foi a possibilidade de, considerando que a Receita ainda trabalhava com projeção de metas, usar essas metas para tentar aumentar a remuneração dos servidores. É claro que os aposentados gritaram porque desapareceria a paridade. E, graças a muita luta dos aposentados, ainda que não na íntegra, porque a briga deles até hoje é pela paridade, eles têm a chamada escadinha que vai reduzindo o percentual de participação no valor do bônus até chegar a um piso de 35%. E até as pessoas comentam, tem escadinha de entrada e escadinha de saída. E o argumento da escadinha é aquele, eu participei dos processos até o ano passado, tendo me aposentado esse ano. Quanto mais tempo na aposentadoria, mais distante eu fico de processos que ainda estariam tramitando, dos quais eu tenha participado ou contribuído, ainda que indiretamente. Então, eu acho que
Dá para a gente construir uma alternativa? Dá, eu concordo com isso. Não dá para pensar em disputa. Ou é um modelo, ou é outro. E, se for um modelo, como é que a gente faz para buscar atender a todos? Tem outras Ok, ponderações, mas a gente faz isso no decorrer da conversa. ok, Vladimir, obrigado. Wilson, como você, na sua fala, você falou da decisão lá do STF, né? Da DI Sim. 6562, também a Evelise, ela considera, ela colocou um comentário no chat aqui, de que a decisão da ADI, da Receita Federal não entrou no mérito da compatibilidade de bônus com subsídio, porque a Receita já havia, né, aberto mão dos subsídios. E me parece que está se gerando um pouco de ruído esse entendimento. Se você puder discorrer um pouco sobre isso, é importante. E depois eu vou dar a palavra para o Felipe, que ele tem algumas Não, considerações. Epitácio, eu até agradeceria se você já cedesse a palavra para o Felipe, porque ele falou que está com um problema de tempo, né? E eu gostaria que ele tivesse esse tempo para participar. Beleza. Então, Felipe, você tem aí 3 minutos para fazer a sua pergunta. Então, pessoal, assim, vocês têm que ler com bastante cuidado essa ADI 6562, porque ela, no corpo dela, você tem que ler o corpo dela, porque, assim, no corpo, ela usou... Deixa eu passar para a Evelise, que ela fala melhor. Então, gente, essa parte eu falo, depois eu falo. Boa tarde. É o seguinte, a decisão da DI não entrou no mérito sobre a compatibilidade do subsídio com o bônus, com formas de remuneração variável. Ela não entrou nesse mérito. Leiam lá que vocês vão ver que não tem isso na decisão. Ela foi pelo lado de que não há inconstitucionalidade do bônus de produtividade. Foi isso que ela falou. Ela não entrou nesse mérito porque ela disse lá que a Receita Federal já tinha aberto mão, digamos assim, do subsídio por lei antes. Então, ela não entrou nesse mérito. E aí, no corpo da decisão, ela diz claramente que, referenciando a decisão sobre os honorários, de que não é incompatível formas de remuneração, eu não lembro o termo exatamente, variável, com subsídio. Então, leiam com cuidado, porque eu achei bastante estranho. Até gostaria, então, que se pudesse o Vladimir colocar a parte da decisão que diz que existe uma incompatibilidade entre subsídio e o bônus, porque não foi isso que eu li. E eu li direitinho toda a decisão, tá bom? Então, nós estamos aí com informações contraditórias. Gostaria de saber, se eu estiver errado, então, que me mostrassem, tá bom? E o Felipe quer falar também. Obrigada, gente. Oi, não. Isso não é só a opinião da Evelise aqui, tá? Isso é a opinião da Procuradoria do Banco Central. A Procuradoria do Banco Central leu isso aí. Isso é uma novidade legislativa, porque o STF também legisla quando ele coloca essas coisas, certo? E eles entenderam da mesma forma. O banco não ia ser tapado de enviar uma MP2 constando um bônus se fosse inconstitucional. Vocês vão me desculpar. Vocês têm que ler o acórdão direitinho, certo? E chegar a essa conclusão. Porque os procuradores do Banco Central chegaram a essa mesma conclusão. Não é inconstitucional por causa exatamente dessa ADI, tá? Isso já foi falado diversas vezes em diversas lives que o pessoal lá da NBCB colocou. Teve advogado da NBCB que foi atrás disso e tal. Isso está bem sacramentado. Não tem nenhum problema em colocar bônus com subsídio. Nenhum, zero. Felipe, Isso aí é claro e patente. Tá? Felipe, vamos ouvir agora os convidados. O Wilson tá com a palavra e o Vladimir também, depois, se quiser comentar aí a fala do Felipe e da Evelise. Obrigado. Tá. Primeiramente, né, agradeço ao Felipe e à Evelise a participação, não é? É importante que seja colocado, não é? Mas também aí eu tenho que apresentar a reserva no que tange a palavra da Procuradoria do Banco, não é? Ou seja, decisões do STF é mais ou menos como você procurar o oráculo de Delfos, não é? Um grande rei perderá uma batalha. A grande questão então, você estabelecer que o subsídio como forma de remuneração e a maneira pelo qual o ministro relator Gilmar Mendes estabelece que se criou uma nova forma de remuneração. Se você está dizendo que existe uma nova forma de remuneração, você quer dizer que é diferente da antiga e, portanto, o que eu li, e aí é o meu entendimento,
Respeito perfeitamente aí o posicionamento dos colegas, mas se você está dizendo que existe uma nova forma de remuneração e que essa nova forma de remuneração é estabelecida com base no desempenho, não é? A ideia de que ela é compatível com o sistema antigo não foi dessa forma que eu li como se expressou o ministro Gilmar Mendes, não é? Eu vou colocar aqui a questão das salsichas novamente, né? E a maneira pelo qual essa decisão é estabelecida. É claro que se a gente tivesse já o decreto que estabelecesse a regulamentação do bônus da Receita, a gente teria alguma coisa palpável para se estabelecer. Não é? Essa sempre foi a questão, ou seja, após a decisão do STF, né, o decreto que fizesse a regulamentação do bônus da Receita poderia já nos encaminhar dentro desse processo. Infelizmente, isso não ocorreu. Provavelmente, se isso ocorrer, só deve ocorrer em 2023, não é? Mas, sinceramente, eu ainda não entendo por que a fala do ministro Gilmar Mendes, né, no momento em que ele disse que houve uma mudança da remuneração, ele simplesmente não colocou, então, que haveria essa compatibilidade. Ele tangencia a colocação, tangencia. Agora, eu acho que é muito preocupante a gente ter como base para essa, digamos assim, essa convicção, não é? Simplesmente a Procuradoria do Banco, não é? A Procuradoria do Banco, ela estabelece o seu parecer jurídico. O parecer jurídico é um entendimento. Decisões judiciais, infelizmente, têm esse, digamos assim, tem esse lacre, não é? A cada momento o juiz expressa na sua decisão uma forma de legislar, não é? E talvez só um outro caso concreto possa efetivamente definir essa dúvida. Eu, pessoalmente, eu entendo isso como contraditório. Respeito a posição dos colegas, da Evelise, respeito a colocação do Felipe, mas eu não vi essa clareza que eles colocam, não é? Ok? Wilson, obrigado. Antes de passar a palavra para o Vladimir, o Paulo Eduardo também se inscreveu para falar. Eu queria lembrar aqui o seguinte, que a gente, na campanha salarial, né, durante a greve, houve uma assembleia e essa questão da contraproposta das entidades para o banco em relação à retribuição, né, de produtividade do Banco Central, ela foi aprovada em Assembleia. Então, assim, não se trata aqui de uma nova Assembleia não estamos fazendo isso aqui. A gente está tentando antecipar possíveis desdobramentos do encaminhamento dessas MPs que estão aí, que o banco diz que afirmou que encaminhou para o governo, né? Então, assim, acho que a gente tem que... É um diálogo aqui para a gente antecipar problemas futuros. E aí, eu acho que é interessante a experiência do Vladimir e a posição do colega Wilson, que também é um estudioso da questão. Vladimir, você quer comentar essa questão colocada pela Evelise e pelo Felipe? Não, é muito simples. Se a gente olhar a petição inicial assinada por Augusto Aras, ele questiona do artigo 6º ao 25, dizendo que eles descumprem os parágrafos 4º e 8º, que tratam da limitação de quem pode, do artigo 39, né, de quem pode receber por subsídio, quais são as limitações. Esta parte é justamente a que não consta da lei que foi aprovada quando votada a medida provisória. O artigo 6º da medida provisória foi retirado do texto que foi aprovado. Então, não há inconstitucionalidade, o ministro Gilmar Mendes não poderia considerar inconstitucional o que não constava no texto da lei. Isso aí, para mim, é óbvio, é muito simples.
Augusto Aras diz que os artigos do 6º ao 25º ferem a Constituição porque violam o artigo 39, parágrafos 4º e 8º da Constituição Federal. Pois muito bem, o artigo que ele cita foi retirado do texto no debate do Congresso e levado à votação e consequente aprovação. Tanto é que a gente, ao colocar a discussão, a gente falou, o problema de ter subsídio e ter alguma verba extra em forma de bônus, gratificação de desempenho, qualquer coisa, foi resolvido quando a carreira deixou de ser remunerada por subsídio. Ou seja, a polêmica de acumular subsídio com alguma coisa desapareceu por conta de uma nova estrutura remuneratória. E aí, uma coisa que eu acho que tem que tomar cuidado é que algumas pessoas também dizem que há uma proposta no governo de criação de bônus para todas as carreiras típicas de Estado. Aqui vai uma pequena observação. Não existe em nenhum instrumento legal definição do que é carreira típica de Estado. Existem alguns tratamentos diferenciados na Constituição para servidores cujas atribuições dos seus cargos são exclusivos do Estado. Inclusive forma de desligamento. Exclusivamente isso, artigo 247 da Constituição. Então, se alguém está escutando alguém dizer que tem uma proposta de bônus para todas as carreiras típicas de Estado, primeiro tem que dizer quais são as carreiras típicas de Estado. Eu entendo que existem atividades exclusivas de Estado. Isso foi colocado pela primeira vez numa proposta em 1974, durante a ditadura militar, quando jogou 85% do funcionalismo público de estatutário em CLT, muito parecido com a PEC 32. Isso vem sendo usado, mas de lá para cá, de 1974 para cá, ninguém disse quais são as carreiras ou cargos, e tem uma proposta mais ou menos fechada no texto da PEC 32, aprovado na comissão especial, ainda não submetido ao plenário. Então, dizer que o bônus é tão legal que vai ser estendido para todas as carreiras de Estado pressupõe criar, primeiro, uma relação de carreiras de Estado. Então, o que nós temos que ter claro, e aí a leitura, eu concordo com o Wilson, inclusive esse ditado alemão, o autor foi Otto von Bismarck, criador do primeiro programa de previdência social no mundo ocidental, que disse que se as pessoas soubessem como são feitas as leis e as salsichas, não acreditariam nas leis nem comeriam salsichas. A gente tem que ver direitinho o seguinte, por que o Supremo não disse que era inconstitucional? Porque o que foi questionado, a constitucionalidade, saiu do foco, é só isso. Obrigado, Vladimir. Paulo Eduardo Freitas está inscrito. Paulo, você tem 3 minutos para formular esse seu questionamento. Agora aqui. Microfone aberto? Sim, estamos ouvindo. Ok, obrigado. Bem, primeiro ponto é o seguinte, a Tatiana disse aí que a MP2 resolveu a fonte de recursos do bônus retribuição. Como há muitas publicações, talvez ela tenha escapado à minha rede. Gostaria de saber como eu posso ler a MP2 que ela já leu. Eu talvez tenha sido publicado e escapou de mim, mas eu tenho interesse em ler a MP2 que ela já viu. O segundo ponto que eu quero levantar é o seguinte, a mim parece que com o bônus retribuição, em primeiro lugar, eu quero dizer, antes de falar disso, que em 2015 e 2019, nós assumimos uma posição para derrubar a proposta de bônus. Primeiro, porque ela acabava com o subsídio, então nós não admitimos o fim do subsídio, e por isso nós trabalhamos para derrubar. Desta vez, nós estamos na posição crítica ao bônus retribuição. E entendemos que precisa de um pacto da categoria para vencer os riscos que ele traz. Para entender os riscos, eu entendo que o bônus retribuição inaugura uma outra política salarial. A primeira que nós temos é baseada no salário padrão.
representado pela carreira, a carreira é um salário padrão, você e eu, na mesma referência, temos a mesma remuneração, reforçada essa remuneração padrão pelo subsídio. O bônus retribuição vai numa direção liberal, qual seja, a individualização da remuneração. Ainda que, no princípio, ele só faça algumas subdivisões, para os da ativa, 4 individualizações, para os aposentados, mais de 30 individualizações. Então, me preocupa esse processo. Entendo que, avançando a ideia da individualização da remuneração, nós vamos ter 3 grandes riscos, e sobre eles que eu queria levantar para os nossos debatedores. O primeiro é o risco material. Quando entrarem os novíssimos, que vão entrar na classe A e tem bônus retribuição 0, é de se esperar que eles reclamem, já que eles contribuirão para o desempenho da instituição. Contribuindo para o desempenho, vão querer receber. A pergunta é, se prevalecer o conceito existente de que todo o dinheiro destinado à retribuição será gasto, será destinado, da onde sairá o dinheiro para os novíssimos? Eu receio que sairão dos aposentados por estarem mais distantes da classe A. O segundo, e aí seria um risco material, os aposentados já têm o decaimento e têm o receio que saia dali para pagar os novíssimos. Se você puder concluir a pergunta, Paulo, eu agradeço. Eu vou tentar. Eu vou falar dos outros 2 rapidamente. Só nesse daí, que poderá sair dos aposentados, reduzindo a participação proporcional dos aposentados aí. O segundo é que, avançando a ideia da individualização da remuneração, ela vai se chocar com o subsídio, que é barreira a criar verbas remuneratórias específicas. E aí põe em risco o subsídio. E o terceiro, que a individualização da remuneração choca com o conceito de salário padrão, em torno da qual se une a categoria, buscando unidade política e entidade sindical representativa. A individualização nega essa perspectiva política. Levantaria para os nossos debatedores se esses 3 riscos que eu identifico são razoáveis a partir da compreensão de que há 2 políticas remuneratórias. Obrigado, Paulo. Wilson, se você quer fazer algum comentário? Deixa eu então só iniciar o comentário, né? Agradeço ao Paulo a questão, né? Inicialmente, a gente tem que desenvolver que, respeitando aqui, claro, a posição da Evelise e do Felipe, né? Quando a gente diz que a mudança do parâmetro, do paradigma de remuneração, e a remuneração passa a ser efetuada pelo desempenho, não é? Apesar dessa questão ser levantada numa forma provisória pela Receita Federal, a famosa escadinha, né? A gente tem que lembrar que todo o parâmetro estabelecido pela Receita Federal de que processos de trabalho geraram arrecadação e que, portanto, aposentados que participaram do processo de trabalho, né, deveriam ter participação nessa forma de produtividade de uma maneira decrescente, não é? Infelizmente, isso é apenas um conceito aleatório, não é? Ele não é galgado efetivamente em nenhuma decisão judicial ou qualquer algo neste sentido. É apenas um entendimento conceitual de como o processo se daria. E por isso que era importante. Novamente, sobre essa questão, a decisão que foi levantada pelo ministro Gilmar Mendes, né, ao considerar, na minha opinião, novamente, gostaria de ressaltar, não é? Ele cria um vácuo com relação à possibilidade disso ser usufruído por um funcionário que já não mais participa do processo de produtividade, não é? Infelizmente, isso significa mais um imbróglio judicial,
Ou seja, a ideia de que o aposentado participou em um determinado dentro do processo, mas é aqui no Banco Central, que processo é esse? E que função ele efetivamente teria para, digamos assim, escorar essa questão? Dentro dessa ideia, se concretizado, aí a gente tem que entrar no condicional, porque exatamente o nosso problema é exatamente essa falta de definição. Se individualizado a produtividade, torna-se praticamente impossível você ter um nexo causal que leve os aposentados a participarem deste processo. Entende? Não é que necessariamente eles terão que pagar por esse processo, simplesmente eles passariam a ser alijados dessa forma de remuneração, não é? E aí você pergunta, e como é que fica a situação salarial desses aposentados? Basicamente, dentro do direito que ainda lhe confere a integralidade e lhe confere a paridade, se mantém com o nível salarial que não é abrangido pela produtividade. Infelizmente, eu não vejo outra forma disso acontecer, não é? Com relação à questão dos novos, levantados pelo Paulo Eduardo, né? No momento em que você estabelece um sistema de remuneração e esse sistema de remuneração passa efetivamente a ser individualizado, e aí que é a questão, por que a tendência caminha para a individualização? É porque exatamente no momento em que o sistema de remuneração passa a incorporar esse processo, você só tem como pagar pessoas que entram na instituição se eles entrarem na cadeia de produtividade. Ou seja, qualquer funcionário novo passa a ter direito a receber pela sua contribuição na produtividade do seu processo de trabalho. Não é? Menor, maior, em função do que seja. Mas isso também significa o seguinte, que o valor que vai ter a fonte dos recursos, né, vai ter que incorporar esse funcionário novo. E, portanto, os que ficam, não é, evidentemente, terão a sua remuneração mais pressionada. Ou seja, digamos que você tem a instituição crie a taxa de fiscalização, que ela arrecade X. Aí, no ano seguinte, o Banco Central faça um concurso para 500 funcionários. Esses 500 funcionários vão ter que entrar e ter a sua contribuição de produtividade, não é, reconhecida na sua remuneração. Isso significa que os que Se você puder concluir isso, agradeço. Ou não, os que permanecem, né, evidentemente, não poderão mais ter o acesso integral ao que foi arrecadado, não é? Quanto aos aposentados, eu realmente gostaria de ter, digamos assim, uma visão otimista, mas, infelizmente, eu não tenho com relação a isso. Obrigado. Vladimir, eu vou abrir para o Álvaro Freitas, né, fazer aí a pergunta, e aí você já pode emendar a resposta, se quiser complementar alguma coisa sobre a fala do Wilson, e já ouvir aí o que o Álvaro vai colocar. Álvaro, 3 minutos. Opa, boa noite, pessoal. É bom a gente sempre estar debatendo isso, independentemente da situação em concreto, já ter passado em AND e a gente ter, vamos dizer, né, aprovado, né, um encaminhamento da medida provisória tratando de uma remuneração por produtividade. É sempre bom a gente discutir os riscos, né, e aí é sobre isso que eu vou fazer a pergunta, dessa medida ser, vamos dizer assim, completamente modificada em relação aos termos em que ela foi aceita pelos servidores, vamos dizer assim, numa assembleia, né? E aí é que vai a minha pergunta, acho que a gente está discutindo bastante aqui, foi até colocado aqui um parecer do Gilmar Mendes, em que eu não sou jurista, mas eu entendo perfeitamente que ele disse, olha, tem duas situações. Primeiro, para efeito da Receita, ele disse, foi abandonada a remuneração por subsídio, então, ok, não há que se falar em constitucionalidade. Lá em cima ele diz, olha, já foi sufragado nessa corte a compatibilidade, né, da remuneração sob performance
mesmo com a forma de remuneração por subsídio. E aí vai a minha pergunta, né? Embora eu acredite que na decisão dele ele não trata, ele apenas menciona. Já foi tratado aqui e aprovado, mas eu estou falando aqui do caso concreto, que é o da Receita, em que se afasta o subsídio, eu acho que está tudo ok. E aí, de fato, eu acho que ele não está dizendo que com subsídio poderia. Ele trouxe uma citação de que nessa ADI 6159 já teria sido pelo Barroso dito que a situação poderia e seria compatível. Mas a minha pergunta é, a preocupação, como dizer, o diabo mora nos detalhes, né? É com o termo remuneração sob performance, ou performance, né? Que é de saber o seguinte, a forma como a gente propôs a nossa RPBC, que tenta ser, vamos dizer assim, garantir, né, dentro de uma política remuneratória do governo atual, uma possibilidade de reajuste que a gente não está vendo de conseguir na luta pelo subsídio, e em tese, dado o seu gradiente, né, de degradação, dado a sua matriz de degradação, garantir que a perda, né, para aposentados seja menor e que aqueles que ingressem também vão ganhando um pouco mais à medida que passam mais tempo no banco, se isso não poderia ser, por exemplo, eventualmente descaracterizado como uma produtividade, sobre uma remuneração sobre performance, e a partir daí modificado toda a tabela de retribuição, passando a incorporar um ponto que o Wilson trouxe, que é interessante, quem já entrou no banco com percentuais, vamos dizer, que hoje eles não teriam, ou mais elevados, e quem aposentou com um gradiente muito mais, vamos dizer, penalizador pelo fato dele não estar mais produzindo. Ele ainda continua durante um tempo recebendo, porque coisas que ele realizou mantém resultados até um determinado tempo, e a partir daí ele poderia, inclusive, nem receber mais nada, porque a compatibilidade seria com a remuneração sob performance, que não se tem como aferir por quem já está aposentado há muito tempo. Eu acho que a minha pergunta para o Vladimir é isso. Existe esse risco? Você acha que ele é grande? Ou da forma que a nossa foi proposta, conseguiria, vamos dizer, se questionada, garantir também uma decisão de constitucionalidade e manutenção daquelas tabelas originais? Obrigado, Álvaro. Vladimir, por favor. Bom, bem objetivamente, nós não podemos descasar essa discussão da conjuntura que a gente está vivendo. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos no meio da tramitação da PEC 32. Segundo, nós estamos sob a égide do relatório do Banco Mundial, apresentado em 2016, repetido em 2019. Inclusive, a entrega foi feita no Ministério da Economia, mas logo em seguida realizada na Câmara dos Deputados, numa das salas de reunião das comissões na Câmara, com a presença, inclusive, de dirigentes do Sinal acompanhando, não estou dizendo que estava concordando, mas até eu fui lá para ver o que estava acontecendo e buscar uma cópia do relatório do Banco Mundial, que coloca a necessidade de congelamento salarial de parte da remuneração e que qualquer evolução se dê por desempenho, excluindo totalmente os aposentados e pensionistas. Da mesma forma, estava proposto no relatório do Banco Mundial algo que o atual governo chama de reforma administrativa silenciosa, baseada em congelamento salarial, baseada em ampliação forçada do trabalho remoto e da redução de despesas de custeio e de investimentos. E aí, usando as duas primeiras coisas, congelamento salarial não é apenas a remuneração de tabela presa, mas é você não aumentar o ingresso de novos servidores à medida que vai acontecendo aposentadorias e mortes. É redução do valor da folha de pagamento. E se você puder buscar remuneração variável fora do custeio de pessoal, melhor ainda, segundo a proposta do Banco Mundial. O que acontece? A proposta que está colocada pelo Banco Mundial está construída na PEC 32, mas já vem acontecendo fora da tramitação da PEC 32, a chamada reforma administrativa silenciosa, atende isso. Por exemplo, o decreto número 11.072 deste ano diz que a direção de qualquer órgão do Executivo Federal pode aderir ao Programa de Gestão de Desempenho.
Com isso, ele está livre para colocar a maior parte dos servidores em trabalho remoto, reduzindo despesa de custeio, porque pode se livrar de imóveis, reduzindo despesa de pessoal, porque a partir da entrada do órgão ou instituição, porque órgão juridicamente são só os ministérios, a autarquia não é órgão. Mas, enfim, é o fim da jornada de trabalho, não há mais jornada de 8 horas diárias, de 6 horas diárias, é sim metas a serem atingidas por produtividade. E aí, tirando a grande polêmica que, para mim, desaparece, se é subsídio ou se é vencimento básico, esta remuneração ficaria congelada ad infinitum pela proposta do Banco Mundial e qualquer ganho viria justamente na entrega de desempenho ou, como diz o próprio projeto colocado no decreto 11.072, entrega de produção. Significa que, para nós, se vamos manter subsídio para o banco ou se vamos transformar em vencimento básico, lembrando que, na Receita, o valor do subsídio foi 100% para o vencimento básico. Só houve mudança de nomenclatura. O que pode vir a ser variável no caso da Receita, e no caso se for implementado do mesmo modelo para o banco, é uma parte fixa com o apelido de subsídio ou com o apelido de vencimento básico e uma parte variável que não daria nada para os que entram, pelo menos no primeiro período. A proposta que está lá na Receita é 0, e aí não é se a pessoa participa do processo de produtividade ou não. Aí é uma coisa que muita gente, do ponto de vista técnico, diria: decisão do legislador. Tá bom, mas foi vontade do autor do projeto, que é o Poder Executivo. No primeiro ano não ganha nada, independente dessa pessoa contribuir para a produção da instituição. Se alguém disser que durante o primeiro ano ninguém produz nada, ninguém ajuda a instituição, está errado. Então, a decisão é do governo, que é autor do projeto, e, se for aprovado, corroborado pelo Legislativo. Quem entra não tem nada. Um ano depois, de 1 ano a 2, tem um pouquinho. Quem tem de 2 anos a mais um pouco, mais um pouquinho. Só depois de uma certa quantidade de tempo é que teria direito à integralidade desse bônus. É isso que está para a Receita. E daí eles falam, tem a escadinha de entrada e tem a escadinha de saída. A partir da data da aposentadoria, lá na outra ponta, quanto mais distante do ponto de vista temporal do processo produtivo, menor a participação nesse bônus. Não importa se é subsídio ou se é vencimento básico, a proposta política remuneratória é a mesma. Esta modalidade significa congelamento do bônus, do vencimento básico ou do subsídio. Independente do nome, vai ficar congelado. Quer ganhar, produza mais e aumente o valor do bônus. É isso que está colocado. A discussão, se é constitucional manter o bônus ou não, passa a ser secundária. A disputa será, usando uma palavra que o Wilson colocou, individual. Quem produzir mais vai ganhar mais. Vai ter pressão dos bons servidores sobre os maus servidores, porque estarão sendo carregados nas costas por aqueles que trabalham muito. Briga entre servidores do ponto de vista de você tem que fazer para garantir a nossa remuneração, sem avaliar situações colocadas. Então, o que nós vamos ter lá na frente é uma remuneração permanente, com pouca possibilidade de variação, porque a determinação do Banco Mundial é de redução de despesa de pessoal, e qualquer outra forma, e aí usando a expressão do Banco Mundial, que seja paga através de contratualização e não mais de remuneração nos moldes tradicionais. Não por acaso, na proposta da PEC 32, a forma de relação entre os futuros servidores não será mais a mesma. Quem entrar na administração pública até que a PEC seja promulgada pelo Congresso, lembrando que PEC não vai ao Executivo, será estatutário. Com a atual estrutura,
presa numa remuneração, que pode ser subsídio ou não, tanto faz o nome, ganhando alguma variação na produção, na produtividade. E os que entrarem depois? Esquece o estatutário, é um outro regime jurídico, é uma coisa diferente. Então, nós temos que discutir o seguinte: nós vamos ter uma proposta de estrutura remuneratória onde todo mundo colabora para que todo mundo ganhe, ou nós vamos começar a migrar gradativamente para um processo de individualização da remuneração, seja ele com o apelido que a gente quiser dar. Porque eu acho que subsídio, da forma que foi colocado, nós não podemos comparar com os advogados. É muito diferente a sucumbência de qualquer outra coisa. Nós vamos ter na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária, sempre subsídio e nada extra, a não ser alguma verba indenizatória, como foi aprovada recentemente, inclusive aumentando a participação patronal nos planos de saúde da Polícia Federal, por exemplo. Você diminui o custeio indireto da pessoa em relação à saúde. Consequentemente, sobra um pouquinho mais na remuneração. Mas a estrutura remuneratória deles não vai mudar. A estrutura remuneratória dos advogados com a sucumbência também não vai mudar. E do conjunto dos servidores, a proposta é mudar. Continue chamando de subsídio ou não. Não faz diferença nenhuma. Ok, Vladimir. Obrigado. Não tem assim ninguém com a mãozinha levantada. Tem algum debate acontecendo aqui no chat. Eu pergunto àqueles que estão debatendo no chat se não querem compartilhar aqui suas impressões e fazer alguma pergunta para os nossos convidados. Tá? O Márcio levantou a mão. Eu tenho uma pergunta aqui, mas eu vou passar então para o Márcio. Por favor, Márcio, você tem 3 minutos para formular a pergunta. Não, obrigado. Boa noite a todos, né? Está tendo muita essa discussão da tal da decisão no STF, né? Eu li o texto que a colega colocou ali, meio confuso. Eu vou fazer uma pergunta direta e clara, né? Para os dois palestrantes, né? Se aprovada hoje, do jeito que estava a MP, como o banco entregou, né? Inicialmente foi e voltou aquela MP ioiô, né? Se aprovada hoje, algum prejudicado teria base legal para entrar com ação na justiça contra essa MP? Essa é a minha pergunta. Quem quer responder? O Wilson ou o Vladimir? Wilson, depois o Vladimir, se quiser, complementa. Wilson, por favor. Seu microfone está fechado. Bom, deixa eu então só dar uma pequena colocação, já que a pergunta do Márcio, né? Acho que o Vladimir pode complementar, não é? Base legal para você requerir na justiça, redarguir qualquer colocação, sempre existe. Então, não é essa a questão. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é o fato de que a conjuntura política que é o grande obstáculo dessa medida provisória, entendeu? Eu gostaria realmente também de respeito, evidentemente, a posição dos colegas, né? Mas o que a gente estabeleceu, o que foi estabelecido por essa decisão do STF é um fato inequívoco, se refere exclusivamente à forma do pedido da PGR e à forma pelo qual a Receita Federal se defendeu, não é? E então, conclusões só se podem tomar efetivamente e especificamente aos casos, não é? Se a LDO, que já abriu espaço para que a Receita Federal faça a regulamentação do seu bônus ocorra, a gente vai ver o seguinte: essa própria regulamentação pode ser passível de arguição judicial, não é? E efetivamente levar que novamente o Supremo Tribunal Federal se manifeste a respeito desse processo, não é? Ou seja, a grande questão é que a mudança da RPBC, do meu ponto de vista, não é? Dependendo do que foi exarado, significa aquilo que o Gilmar Mendes entende como uma mudança
do sistema de vencimentos, em que você passa para um nível de desempenho, não é? E aí todas essas situações correlatas que a gente já viu, com relação aos aposentados, com relação à individualização da produtividade, a relação de toda a forma pelo qual um comitê gestor necessariamente precisaria instituir a forma pelo qual esses valores seriam devidamente rateados, né? Tudo isso é passível, não é? Daí a importância de que o Banco Central também fosse mais efetivo na sua comunicação, não é? A ideia de que você tem como bem lembrou o Vladimir, existem formas e formas de você atravessar a lei através do Congresso Nacional, não é? Infelizmente, se a gente fosse considerar que todas as leis levam em consideração todos os parâmetros técnicos, todos os responsáveis técnicos, e que tudo fosse organizado no sentido de que toda lei aprovada fosse simplesmente a prova de ações legais, simplesmente a gente não teria nem 1% das leis que são promulgadas no país, né? O processo de promulgação das leis, ela tem como base, efetivamente, a conjuntura política que permite a sua promulgação, e a partir daí a gente tem esse mundo que é o judiciário e que, portanto, faz com que qualquer pessoa que de alguma maneira se sinta prejudicada em qualquer aspecto da lei possa arguir a sua inconstitucionalidade, né? E possa arguir também de que seus direitos adquiridos foram, de alguma forma, foram mutilados pela lei promulgada, não é? É essa a questão, não é? Mas eu realmente gostaria de confirmar que, na atual situação, o grande obstáculo que eu vejo é o político. Se até mais tarde os colegas puderem a gente começar a entender como esse processo poderia ser ultrapassado, porque, infelizmente, não é uma questão de você vai receber tanto em função de tanto, não é? Isso aí é papinho de advogado, de que, olha, se eu entrar na minha causa, eu consigo que você ganhe X. Não é assim que funciona, né? A gente sabe que o caminho jurídico ele é par e passo em Brasília com a movimentação política, né? Era isso que eu tinha a dizer no momento. Obrigado. Vladimir, você quer complementar alguma coisa sobre essa questão do risco jurídico de ser judicializada a questão, melhor dizendo? Ou posso passar para o Leite? Não, é bem objetivo. Pode ser questionado. Basta que alguém não concorde. Ponto. É simples. Agora, eu tenho conversado com as pessoas na Receita Federal e tenho dito o seguinte. Primeiro, não se regulamenta uma lei por portaria. Isso está errado. Tecnicamente, não pode. Então, precisa de um decreto. Outra coisa, aproveita o momento da discussão da regulamentação e tapa o buraco da lei, porque a lei até hoje não deu a fonte e nem apresentou previsão orçamentária. Precisaria que o Ministério da Economia encaminhasse no projeto de lei orçamentária que vai ao Congresso no dia 31 uma projeção de quanto pretende gastar no pagamento do bônus de eficiência no ano que vem. Mas, para isso, tem que mudar a lei. A atual lei não diz qual é a fonte. Hoje, essa parte provisória, que está em R$3.000 para analista, para auditores fiscais e R$1.800 para analista, está sendo pago pela conta única do Tesouro Nacional referente a pessoal. Porque foi definido que é provisório, não tem fonte, se não tem fonte, é do Tesouro Nacional, da conta de custeio de pessoal. Então, mas, de qualquer forma, qualquer gratificação fixa, temporária, remuneração de tabela alterada, qualquer coisa, olhem o projeto de lei entregue ao Congresso e depois discutido e aprovado, virando lei. A gratificação X criada, tal, vai custar tanto no primeiro ano, porque ela deve ser implementada nunca em 1º de janeiro, geralmente com o ano correndo,
e mais previsto tantos reais para o ano seguinte e o ano posterior ao seguinte. Não tem isso na lei, tem um buraco dizendo não tem fonte e não tem previsão orçamentária. E como vai ser feito? Precisa de um decreto. O decreto cria, no caso da Receita, cria o comitê gestor e o comitê gestor vai discutir como é que se desmembra o valor arrecadado ou destinado pelo Tesouro Nacional para essa questão e como será distribuído para os servidores. Lembrando que a lei hoje diz que quem entra não ganha nada e quem sai cada vez ganha menos. É isso. Agora, questionamento, concordo com o que o Wilson falou. Bastou publicar, é passível de ser questionado. Obrigado, Vladimir. José Leite, por favor, você tem 3 minutos. Ok, Pitácio. Colegas, boa noite. Eu quero começar, né, registrando a relevância do que a gente está fazendo aqui agora, que é debater, trocar ideias, né, a respeito de um tema que é absolutamente central para a existência de todos nós, que é o bônus, vamos dizer assim, né, a questão do bônus. Questão complexíssima, né, como todos nós sabemos, e que tem, por exemplo, aqui, né, de uma parte, né, pessoas que entendem que é claríssimo a possibilidade de convivência, digamos assim, né, entre a forma de remuneração do bônus e a forma de remuneração do subsídio, né, tem pareceres nessa direção, e temos, de outra parte, apenas o consultor parlamentar do Sinal, do nosso sindicato, Sinal Nacional, entendendo de modo diverso, além do colega Wilson, que é um estudioso da matéria. Então, me parece que é muito importante que a gente tenha esse espaço, né, que está sendo, né, já pela segunda vez, né, utilizado aqui, criado pelo Sinal RJ, para a gente debater esse tema, né? Acho que essa questão é central, se é compatível ou não. Talvez a gente não consiga resolvê-la neste encontro, mas acho que devemos ter um foco forte nisso, apesar de também entender que isso não é o principal, vamos dizer assim, né? Mas é importante, já que veio, né? E isso, enfim, se for uma coisa ou outra, a diferença é imensa, abissal. Então, eu sugiro que a gente mantenha, né, a nossa disposição para o diálogo, né? Hoje mesmo estamos vivendo um dia histórico no país, né? Que é a afirmação né, do Estado Democrático de Direito sempre. Isso supõe, né, uma abertura para o debate, e lembrando aos colegas que o bônus, no ritmo que possivelmente, né, vai correr esse debate no tempo contemporâneo, né, de pré-eleições para a presidência e tudo mais, vai dar tempo bastante para a gente conversar bastante sobre o bônus, né, antes que haja qualquer movimento mais significativo. Então, aí, esse é o contexto, vamos ver, tá? Temos tempo para conversar sobre o bônus, experiências de outros lugares, a nossa experiência, né? Trocarmos ideias a esse respeito. Bom, e aí a pergunta para os nossos palestrantes aqui, eu agradeço, né, bastante aí a contribuição que estão dando ao debate. A nossa energia certamente, né, tudo é limitado, né? E nós estamos saindo de um movimento de greve, né? Evidentemente, o momento agora é diferente, né? A força do movimento é outra, enfim, a menor, a meu ver. Eu pergunto, na avaliação de vocês, nessa dimensão mais política, como vocês passaram a falar também, né? Eu concordo com isso. O que é o mais correto, não, né? A gente insistir neste momento, né, na questão de tentar passar essas 2 MPs, né? O nosso movimento está só direcionado nisso, né? Eu imagino que os dois palestrantes saibam disso. Hoje, nosso movimento é pela aprovação das 2 MPs, tá? E a gente tem aí um movimento sendo feito para a colocação de recursos, né, no orçamento de 2023, pelo menos 11 bilhões, sendo disputados pelas diferentes categorias para conseguir esse algo no ano que vem, né? Leite, tá? se você puder... Vou fechar. A pergunta, portanto, é o que os palestrantes, né, têm a dizer, se é que querem dizer algo, né, a respeito de qual a opção política mais adequada no momento este que a gente está vivendo, né, em relação ao nosso reajuste salarial, né, que é, enfim, o motivo maior do movimento recente, passou a ser pelo menos, né? Obrigado, hein? Vladimir, quer começar dessa vez, por favor?
acho que, na verdade, a discussão ela passa por aderir a uma remuneração por avaliação de desempenho ou não. Só isso. Porque a discussão se o bônus pode ser pago junto com o subsídio e se majoritariamente for esse entendimento e conseguir-se construir um arcabouço legal que mantém essa proposta em pé, vai ser a mesma coisa que vencimento básico mais bônus. Repito, vai ter uma parte fixa que pode ter o apelido de subsídio ou o apelido de vencimento básico, e uma parte variável, que é uma gratificação por avaliação de desempenho com apelido de bônus. Ou seja, esqueçam os rótulos. Ou nós teremos uma remuneração única, ou nós teremos uma remuneração parte fixa e parte variável. É essa a discussão. Se alguém conseguir escrever de uma forma que subsídio conviva com bônus, está dito a mesma coisa que é vencimento básico mais bônus, porque é uma parte fixa e uma variável. Vencimento básico e bônus, subsídio e bônus. Nos dois casos, uma parte fixa e uma parte variável. Uma parte que contribui para a Previdência e uma parte que não contribui. Qual é a polêmica? Nenhuma. A única discussão a ser colocada é: eu aceito entrar num modo de remuneração por avaliação de desempenho. Bom. E aí, por mais que alguém diga que este desempenho é institucional, a avaliação de desempenho será individual. Não tem, eu não estou contra manter o subsídio e colocar bônus. Eu estou dizendo o seguinte: quando na Receita foi feita a discussão, foi levantada pela Advocacia Geral da União, que é o órgão único com competência de dar parecer jurídico sobre pessoal na União, PGFN, Procuradoria do Banco ou qualquer outra instituição do corpo jurídico da União, que não a AGU não é competente para tal. A AGU, na época, disse: não pode conviver subsídio com parte variável, seja bônus, seja gratificação, e trouxe o artigo 39 da Constituição, parágrafos 4º e 8º, que foi o que Augusto Aras botou na sua inicial. Fora isso, não tem nenhuma discussão que não seja essa que eu acabei de falar e repetir. Nós vamos aceitar mudar a nossa estrutura remuneração, que é um valor único por posição na tabela, com paridade para o aposentado correspondente, porque há colegas que se aposentam sem chegar no topo da tabela. E não tem mais nada, ou essa parte vai se transformar de única em fixa, com uma variável onde a parte fixa vai dar paridade para os aposentados, integral, sem mudar nada, e a parte variável vai ser crescente para os primeiros degraus de quem chega e decrescente para os primeiros degraus de quem se aposenta. Essa discussão na Receita, inclusive, na proposta, era para a escadinha de aposentado terminar em 0. Com muita pressão dos servidores, e aí os aposentados foram para cima do sindicato, colocou-se um piso de 35%. Então, não tem muita polêmica para a gente definir. Independente de MP1, MP2, está parecendo o carro da Volkswagen do século passado, SP1, SP2. Não é essa a discussão, gente. A discussão é muito simples. Eu vou trocar a remuneração no modelo atual por um modelo parte fixa, parte variável. Nome da parte fixa, dê o que quiser dar. Nome da parte variável, dê o que quiser dar. É uma parte fixa e uma variável, seja subsídio com bônus, seja vencimento básico com bônus, seja subsídio com gratificação por avaliação de desempenho, seja... Não importa o nome. É isso que está colocado. E é a proposta do Banco Mundial para a remuneração dos servidores públicos brasileiros, federais, estaduais e municipais. Isso está casado com a questão previdenciária também. Da mesma forma que já está em vigor, para os que entraram a partir de 2013,
um limite de contribuição e um limite de proventos de aposentadoria e pensão, a migração do FUNPRESP, se a gente olhar a norma que aprovou a abertura do último processo de migração, também praticamente privatiza. Nós vamos ter um fundo de previdência complementar para servidores públicos privados. E a migração vai para lá. Assim como já está em andamento a migração dos atuais servidores para o INSS, e eu falo isso como servidor estatutário aposentado. Houve um erro na época da minha declaração do imposto de renda, porque eu pago pensão. Eu recebi a comprovação do desconto da pensão e a pensionista que queria fazer a declaração do imposto de renda não recebeu, entrou em contato comigo, fui entrar em contato com um órgão ao qual eu fui vinculado durante a minha vida inteira e foi dito o seguinte: não é mais com a gente, você vai tratar com um novo órgão que já está funcionando, cuja migração das instituições está acontecendo. E eu tive que tratar com pessoas que nunca viram aposentadoria de servidor público, boa parte lá, inclusive, é CLT. São servidores da Infraero que foram transferidos para a nova estrutura dentro do INSS que cuida de servidores. Está tudo isso casado. A nossa contribuição vai continuar para o regime próprio enquanto ele existir. Lembrando que a emenda constitucional que aprovou a reforma da Previdência deixa bem claro: se do ponto de vista atuarial for incompatível, ele pode ser extinto, migrando todo mundo para o regime geral. Isso já está aprovado na Constituição. Então, do ponto de vista remuneratório, vou encerrar aqui, porque senão o comentário fica muito longo, não tem o que discutir. É um ponto único. Vou migrar para uma estrutura remuneratória, parte fixa, parte variável ou não? É só essa a discussão. Os nomes a gente pode mudar. Bota o nome que quiser. Obrigado, mas tem Vladimir. que definir fonte, tem que definir previsão orçamentária, coisa que a lei da Receita até hoje não fez. Wilson, você quer comentar? Vou tentar ser sucinto também, né, porque o tempo também está fechando, né? Mas, inicialmente, eu gostaria de agradecer a participação da Evelise, do Felipe, entendeu? Eles abrilhantaram bastante aqui a nossa live, né? Mas eu tenho que fechar e dizer o seguinte: eu gostaria de ter, digamos assim, a certeza política que eles têm, ou seja, o otimismo que eles têm, não é? Mas eu sinceramente não tenho, não é? E por que isso? Porque a questão política hoje, a gente começou essa live falando de salsichas e provavelmente a gente vai ter que acabar falando novamente nas salsichas, ou seja, a forma pelo qual a conjuntura política está produzindo essa situação, não é? A gente fica discutindo qual é a onda que vai estar acontecendo, qual a força política que o nosso presidente, Roberto Campos Neto, demonstra no sentido de produzir esse processo de mudança, não é? Hoje, a conjuntura política termina em janeiro de 2023, ou seja, estamos em eleições. A possibilidade de avanço político com relação à MP, não é? Posso entender que algum seja mais otimista, mas, do meu ponto de vista, são remotíssimas. Remotíssimas você achar que alguma coisa vai andar nesse período eleitoral. No período pós-eleitoral, então, cria-se uma outra situação que pode ter um agravante, né? Supondo que as pesquisas se confirmem, não é? E um novo governo de oposição venha, não é? A gente está caindo num risco muito mais complexo, que é o fato de que reformas que estão empilhadas 4 anos no Congresso Nacional possam ser, digamos assim, entre aspas, vendidas no Congresso Nacional, não é? Infelizmente, isso não é uma ilusão. Isso efetivamente pode acontecer. A partir de 2023, não é? Mesmo que seja o atual governo, né, ele inevitavelmente
terá que fazer uma pressão por uma reforma administrativa, não é? Isso não é uma questão simplesmente de vontade política, é uma questão de você reorganizar a composição política do Congresso Nacional em função das forças que vão surgir a partir dessa eleição de outubro, não é? E para isso você necessariamente vai ter que dar respostas. O próprio candidato Lula já se pronunciou no sentido de que alguma reforma administrativa deva ocorrer no início do seu mandato. Então, o que a gente está colocando é que provavelmente uma onda maior pode estar sobre as nossas cabeças em 2023. Não é? Então, e essa onda maior, vamos ser claros, aí a gente tem que deixar um pouquinho do direito, temos que deixar um pouquinho da política e sermos básicos em economia. Significa reestruturar a economia do país para sobreviver nos próximos 4 anos. Não vai ser no sentido de distribuir recursos aos servidores públicos, não é? A gente tem que ter essa visão. Então, eu vejo que, efetivamente, a grande questão política a ser levada pelo sindicato, não é? Pela categoria, não é? É no sentido de que, se pudermos pressionar o relator para que tivéssemos algum espaço de manobra na LDO, não é? Seria o nosso, digamos assim, a nossa única carta na manga, não é? Não podemos esperar absolutamente nada do Executivo. E com relação ao Legislativo, as nossas chances são remotíssimas, não é? Só que essa pressão, ela se dará muito provavelmente apenas após a eleição, não é? E mesmo assim, estaremos disputando, né, com várias categorias que também estão buscando. A gente já está vendo que haverá ganhadores e perdedores em função da pressão a ser exercida no relator da LDO, não é? Só o futuro dirá, não é? É isso. Obrigado, Wilson. A gente está chegando aqui no encaminhamento, né, final. A previsão era ir até 19 horas, mas Álvaro está com a mão levantada. Eu vou passar a palavra para Álvaro. Em seguida, a gente dá um encaminhamento para o encerramento. Mas, Álvaro, por favor. Não, é uma observação que eu queria fazer e uma pergunta ao final que eu acho que vale a pena a gente discutir, que eu acho que o Vladimir trouxe um ponto importante de discussão e de um impacto de um possível remuneração variável. Eu também penso assim, eu acho que hoje o Paulo Guedes ele está se vangloriando de ter economizado recursos com a manutenção do pessoal, né, que serve ao Estado brasileiro, que somos nós, por conta da não concessão de reajustes. Só que para mim está claro que para um governo, nos moldes da remuneração que nós recebemos hoje, conseguir esse tipo de ajuste, ele depende da ocorrência de inflação, que é algo que politicamente é muito oneroso para qualquer governo. Então, não é de se pensar que um governo queira fabricar a inflação apenas para reduzir a folha de pagamento, porque o ônus é muito grande. Só que, ao optar por uma remuneração variável, né, e a gente já fez isso na nossa AGN, a gente só tem que ver como é que cuida para que ela não venha a se tornar algo contra a gente, é que aí a redução do salário ele passa a poder ocorrer em 2 situações. Pela dinâmica inflacionária, em que eu reduzo a parcela fixa do salário, e por uma dinâmica do próprio governo, que pode, por meio de lei, e aí não precisa, porque o nosso salário é constitucionalmente irredutível nominalmente, né? Então, tanto que na pandemia tentaram, né, reduzir, houve um questionamento e se parou por isso, né? A parte variável, não, ela vai depender apenas de uma lei, né? Uma lei que se pode, com maioria simples no Congresso, aprovar, e não necessariamente até de lei, porque você depende de fundos a serem arrecadados, que eles podem não ser arrecadados, e da disponibilidade e da disposição de se distribuir esses recursos, que eu posso mudar, né, a depender do órgão e não querer destinar na integralidade, e aí a gente tem um problema na nossa RPBC, porque ela nem fala que aqueles recursos serão integralmente vertidos para retribuição,
ele pode ser colocado para outras situações, então nem isso a gente definiu, como alguns órgãos tentam definir que aquele fundo completo é para isso, para aquilo. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado mesmo, né? O servidor, o trabalhador optando por receber uma parcela variável, dado a sua situação de precariedade salarial por não ter reposição inflacionária, e aí você topa qualquer coisa e se coloca em risco. E toda essa situação é uma observação que me leva a uma pergunta, a partir do que o Vladimir trouxe, que é: qual o impacto que a gente pode esperar de uma remuneração variável que não tem contribuição para a Previdência? No nosso fundo, não fundo previdenciário que a gente não tem, né? Mas no nosso regime próprio de previdência, dado que tem aquelas ameaças de que eventuais déficits podem vir a acarretar em aumento das contribuições, né, que hoje já estão em até 22%, a depender da faixa de renda e tal, e essa ameaça paira sobre nossa cabeça. À medida que menor contribuição, maior será, vamos dizer assim, a necessidade de caixa para bancar a remuneração de quem está aposentado pelo RPBC, pelo regime próprio, né? E aí a gente não sabe, não, eu tenho uma preocupação. O que é que pode vir a acontecer em médio e longo prazo com as aposentadorias, se elas vão passar a ter alíquotas de, sei lá, 40%, 50% de contribuição, dado que podem apurar o tal do déficit atuarial a ser previsto, como foi colocado na reforma da Previdência. Queria ouvir um pouquinho sobre isso, que esse é um outro impacto da remuneração variável, tendo em vista que ela não tem contribuição previdenciária. Obrigado, Álvaro. Antes de passar a palavra, né, para os nossos dois convidados, essa fala do Vladimir no final sobre tratar de remuneração única ou remuneração fixa mais variável, é bom a gente lembrar que há 15 anos atrás, e aí muitos talvez que estão participando aqui dessa live não estavam no banco, a discussão era exatamente o contrário. A gente tinha uma estrutura de remuneração que tinha um vencimento básico e mais uma série de gratificações de desempenho, né, que variava em função de uma série de fatores, e a luta toda da categoria foi para abandonar essa estrutura remuneratória e ir para uma estrutura de subsídio. E agora me parece que está um caminho inverso. Então, com essa consideração do Álvaro e essa lembrança que eu coloquei aqui para vocês, eu vou pedir que o Vladimir e o Wilson, e como o Vladimir começou, eu passo a bola agora para o Wilson fazer as considerações finais. O Wilson, você tem aí 5 minutos, mas sem ser rígido, tá? E depois eu passo para o Vladimir. Tá. Eu acho até que essa é uma questão em que o mestre Vladimir é a pessoa talhada pela experiência que ele tem, né? Mas é algo que torna-se muito nítido, como ele já colocou, quais são os caminhos que se tem dentro de uma visão de como se organiza a gestão pública dentro de um modelo de redução de recursos, não é? Como se reduz o gasto público, e a gente tem que lembrar que o gasto com os servidores é a terceira rúbrica da União, não é? E, portanto, quando a gente fala essa questão, todo gasto previdenciário tende a ser amassado, tende a ser efetivamente reduzido. Para quê? Para que, dentro do dilema que se coloca hoje na economia, dentro de todo aquele processo que a gente sabe o que significa o teto de gastos, o que significa efetivamente a restrição dos gastos públicos, significa você amassar despesas para abrir espaços para investimentos, não é? E como isso ocorre? Isso ocorre basicamente reduzindo drasticamente as despesas obrigatórias, não é? Ou seja, como bem lembra o mestre Vladimir, não é? Toda a função, toda a proposta, todo o arcabouço econômico do Banco Mundial
para países como o Brasil é no sentido de que, efetivamente, os gastos obrigatórios sejam devidamente esmagados. E os gastos previdenciários estão exatamente dentro dessa visão, não é? O fato de que você pode manter a paridade, mas se você tem um outro regime pelo qual apenas as pessoas que lá estão vão ser responsáveis pela sua manutenção, isso é o equivalente a dizer que você passa a ter um fundo patrimonial em que exclusivamente só quem sustenta tudo no seu condomínio é você, não é? Ah, mas está morrendo gente. Ah, lamento muito, mas a parte dele agora é sua. Ah, mas não está entrando funcionários novos. Ah, então, lamento muito, mas o que fica ainda continua sendo um problema seu, não é? Então, a visão para a Previdência que se coloca é basicamente de solução, entre aspas, né? Vamos colocar bastante aspas, né? Que na solução, só se você considerar a solução final do Holocausto um tipo de solução, né? É basicamente você alijar os aposentados e pensionistas de acesso a qualquer processo remuneratório que mantenha o atual nível de despesas, não é? Ou seja, reduzir esse processo a que o próprio aposentado cuide de si e seja responsável pela manutenção do fundo que o sustenta. Em outras palavras, é jogá-lo na rua. Essa é a ideia, não é? E é basicamente isso. Aproveito aqui para me despedir, agradecendo a participação de todos, não é? A excelente mediação do Epitácio, não é? E também a todos que aqui participaram. Muito obrigado. Obrigado, Wilson. Vladimir, você tem aí 5 minutos para considerações finais. Fechado o microfone, Vladimir. E a resposta ao Álvaro? Não, eu vou começar por ela. Primeiro, a questão de congelamento de despesas de pessoal, na verdade, é redução, não é congelamento. A imprensa não deu a devida importância a uma declaração do Paulo Guedes, se eu não me engano, no início deste ano, quando comemorou a quantidade de servidores públicos aposentados que morreram decorrentes da Covid-19, dizendo que isso reduziu a folha de pagamento em tantos milhões. Lembrando que a maioria dos mortos, seja de servidor público, trabalhador da iniciativa privada, desempregado, é de pessoas de idade mais avançada, ou de pessoas com alguma comorbidade. Isso tem no meio do funcionalismo também. A redução da despesa de pessoal significa congelamento salarial, considerando que sempre há inflação, por menor que ela seja. Segundo, não reposição de aposentados e mortos. E o morto significa um pensionista ou uma pensionista morto, ou um aposentado morto, um servidor da ativa morto. Daí a comemoração do Paulo Guedes. Houve, sim, diminuição considerável na folha de pagamento da União. Isso é uma coisa. A outra coisa é a questão da parte variável. Ela, ao ir para a remuneração, e se você tem uma fonte definida que também é variável, porque a avaliação de desempenho antiga, que o Epitácio lembrou aqui, vinha do cofre da União, da arrecadação global. Não importa se as multas cresceram, se as multas diminuíram, se taxas cobradas oscilaram, a nossa remuneração, inclusive as avaliações de desempenho que nós tínhamos antes, muitas continuam existindo, mas nas carreiras que não tem mais, vinham do Caixa Único do Tesouro. Ao você definir uma fonte variável para pagamento de uma parte variável da remuneração, tecnicamente, você não pode negar a possibilidade dela chegar a zero ou muito perto disso. Ou de que ela pode ser necessária para custear determinadas despesas que não a parte de pessoal. Por exemplo, o Fundaf fala em aperfeiçoamento, inclusive, da força de trabalho, com cursos, com capacitação e tudo mais. E eu já vi a própria estrutura da Receita dizer que não pode usar aquele dinheiro para
treinamento, capacitação, formação, porque precisava do dinheiro para outra coisa, porque o fundo não é exclusivo. E ainda que seja exclusivo, se essa receita começa a diminuir, reflete na ponta, na gratificação de desempenho que a pessoa recebe. Em relação à previdência social, a partir do momento em que esta parte variável não contribui com nada para o regime próprio de previdência, ela pode contribuir para que a pessoa, ao receber, ela tenha um pouquinho mais de dinheiro para pagar o seu plano privado de previdência num banco. Mas ela não vai 1 centavo para o regime próprio de previdência. Continuará indo para o regime próprio de previdência apenas o percentual da parte fixa. E dentro da proposta aprovada de reforma da Previdência, em se colocando do ponto de vista atuarial como deficitário, essa contribuição pode ser maior, levando em consideração um muito provável congelamento da parte fixa, uma vez que qualquer ganho vem na variável. Ao aumentar a contribuição de uma parte fixa congelada, eu estou diminuindo a parte fixa do servidor, ou ativo, ou do ativo mais o aposentado, ou o ativo mais o aposentado mais o pensionista. Significa que eu estou diminuindo remuneração para custear o déficit atuarial do regime próprio. E eu repito o que eu disse ainda agora, aprovado na emenda 109, existe a possibilidade de, em se tornando inviável o sustento do regime próprio, ele ser extinto e 100% dos servidores migrarem para o regime geral de previdência, que também não vai lá muito bem das pernas. Lembrando também que a pessoa, na proposta aprovada, tanto o setor público quanto o privado, tem que trabalhar, no mínimo, 40 anos para receber a partir de 60% do que deveria receber se fosse antes da reforma da Previdência. Então, nós temos que ter claro o seguinte, não há ganho garantido de forma nenhuma se mantiver a estrutura remuneratória atual, mas o risco de um congelamento salarial na parte fixa é muito maior existindo uma parte variável. A proposta do Banco Mundial é mantenha-se uma parte fixa menor e uma parte variável maior. Quer ganhar mais, produza mais. Não tendo concurso e em vigor o decreto 10.072 deste ano, nós vamos ver o que eu vi no meu órgão de origem, o INSS, que deu um pulo gigantesco na quantidade de servidores que pediram aposentadoria ou entraram em licença médica por tempo indeterminado para tratamento de questões psiquiátricas. Pessoas com problemas de exaustão mental, sem condição de continuar trabalhando, porque, mesmo de casa, a pressão para atingir metas cada vez maiores é muito grande. O INSS deveria ser, inclusive, estudado por todos os que estão discutindo possibilidade de remuneração variável, baseada em avaliação de desempenho, para ver o que pode significar um processo gravemente aprofundado de digitalização das atribuições dos cargos de servidores, tanto de atendimento externo quanto de atividade exclusivamente interna. O que está acontecendo com a população daquele órgão? Com detalhe, não tem concurso. Cada um que sai, cada um que morre, a carga vai para outros. Sem contar que boa parte do trabalho hoje é feito por robôs no INSS. Inclusive, qualquer um de nós, eu passei por isso, foi resolver problema meu no INSS, não como órgão ao qual eu era vinculado, mas como servidor aposentado, porque lá, nessa instituição nova, dentro do INSS que eu trato, algumas questões eu tive que tratar com robô. Se você faz isso, digite número tal. Se você quer aquilo, digite número tal. Se não casar tudo certinho, você não é atendido. Volta lá atrás e continua. E, com isso, a tal da fila praticamente acabou, mas o atendimento é negado. Então, a gente tem que pensar direitinho no seguinte, e é por aqui que eu encerro a minha intervenção. Nós estamos discutindo, no caso do Banco Central, apenas isso. Nós vamos manter uma estrutura remuneratória fixa para todos, e se tiver algum reajuste, é ali, ou uma parte fixa e uma parte variável, independente do nome que cada uma das duas partes tenha na aprovação de uma possível legislação. As garantias
depende da aprovação ou não da PEC 32. No mais, é agradecer ao Sinal mais essa oportunidade da gente estar aqui conversando. Eu concordo com o Wilson, a mediação do Epitácio perfeita, tranquila. As intervenções, eu acho que ajudam a gente a pensar, contribuem para a discussão, é fundamental, porque se todo mundo concordar, é sinal que está tudo errado. Nós precisamos realmente ter divergências, ter opiniões diferentes, mas eu acho que a única coisa que é necessária é que, independente de opinião, analisemos todos os prós, todos os contras, com o pé no chão. Nas negociações que a gente fez, e eu passei 13 anos nesse processo no período dos governos Lula e Dilma, eu sempre dizia, a gente vai até um determinado ponto divergindo. A partir dali, a gente converge, porque um dos lados acaba cedendo. E quando a gente cede para o outro lado, a gente diz assim, tomara que você esteja certo, mas nós vamos juntos do mesmo jeito. Então, seja qual for a opção que resultar desse debate, a gente vai ter que construir todas as garantias e amarras para o conjunto, o menor prejuízo, e eu concordo com o que Epitácio falou. De uma certa forma, nós estamos fazendo a discussão de uma década e meia no sentido inverso. Fizemos isso há 15 anos atrás para cá, agora estamos fazendo o sentido inverso. Os nomes são outros? Sim, mas a estrutura que está sendo proposta é exatamente a mesma. É isso. E sigo à disposição de vocês, sempre que quiser, a gente vai estar junto aí discutindo, debatendo, construindo alguma coisa. Obrigadão e um grande abraço para todos que tiveram paciência de escutar a gente aqui. E parabéns ao Wilson pelas intervenções, muito boas. Obrigado. Agradeço aí a Vladimir e ao Wilson, né, as palavras e as considerações finais. Queria mais uma vez agradecer aí o convite do Sinal da Seção Regional do Sinal do Rio de Janeiro, né, e a participação de todos aqui. Lembrar que vão ocorrer outras lives promovidas pelo Sinal do Rio de Janeiro. Agradecer a participação de todos, né? Eu acho que é assim que a gente vai construindo aí o caminho, porque muito provavelmente o mais fácil a gente conseguiu, né? Que é um pedaço de papel com algumas considerações e alguma proposta. O mais difícil é o que virá, né? É conseguir transformar isso em realidade, seja o caminho que a gente escolher. E passo a palavra para o nosso anfitrião aí, o Belcito, que é o presidente aí do Sinal do Rio de Janeiro, e mais uma vez, obrigado a todos. Ok. Eu gostaria de dizer o seguinte, nós já deveríamos estar fazendo essa discussão, né, com um caso prático, né? Seria muito mais fácil se nós estivéssemos aqui com a MP2, com alguma redação, até porque, né, a gente está jogando todas as fichas em cima, né? A decepção pode ser grande, né? Pode ser realmente que não aconteça nada do que a gente estava prevendo. A necessidade do debate, ela se faz presente para que a gente evite um mal maior para a categoria, no sentido de unidade, de permanecer forte para poder ter conquistas, né? Aqui foi citado por 2 vezes esse episódio de 2007, que foi a transformação das verbas, né, com gratificações, em subsídio. O subsídio era uma novidade para nós não tínhamos conhecimento, mergulhamos porque as outras entidades entraram, né? E aí houve toda a necessidade de um debate, que também não chegou a ser completo, porque foi rápido, né? Mas a Assembleia nossa decidiu que nós entraríamos no subsídio, né, desde que o nosso subsídio máximo fosse idêntico ao da Receita Federal. Não foi isso que acabou acontecendo, nós entramos com 95% do valor, e isso foi suficiente para deixar quase 3.000 colegas na Rua da Amargura, ou seja, congelados por 7 anos, não só servidores aposentados, como também servidores da ativa, que ficaram com o vencimento em caráter pessoal durante muito tempo sem reajuste. Então,
o que a gente está fazendo aqui é tentando minimizar o risco, né, para que a gente possa ter um debate e que possa corrigir, eventualmente, alguma coisa que seja colocada, né? Então, é nesse sentido que a gente está construindo essa linha de debate, e eu só posso agradecer a todos que participaram, com muita informação que trazida também, né? Eu acho que o debate é interessante porque levanta isso. Queria agradecer particularmente a todos os palestrantes e o nosso mediador, né, Epitácio, pela colaboração, dedicação, nosso colega Wilson, e também ao nosso amigo de sempre, que eu já considero amigo, né, do Sinal, o colega Vladimir, pelas colaborações que tem feito. Independente das lives, a gente está sempre consultando. Então, eu agradeço a todos e gostaria que tivéssemos juntos na próxima live sobre o assunto. Obrigado a todos.